Inicia-se mais um episódio do Delivery 8000 Podcast. Estou aqui com meu parceiro de sempre, o Matheus, e hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele é um dos consultores aqui do nosso estado mais respeitado, tendo vários trabalhos com algumas das marcas mais fortes daqui. Hoje o nosso convidado é o Alberoni, esse consultor aqui, diretamente, que está dentro de várias operações. Te apresenta. Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer o convite. Parabenizar aí pela ideia fantástica, né? O que nós estamos precisando mesmo é divulgar, né, cada vez mais os conceitos, né, de gestão, de atendimento, de hospitalidade, e nada melhor do que um programa desse aqui para desenrolar isso aí, né? Fala um pouquinho mais de você, meu amigo, sobre o seu eu trabalho. sou natural de Brasília, né, cidade aí do rock nacional, e vim para Teresina uns 10 anos atrás a trabalho, né? E comecei a vir bastante vezes aqui para o estado e comecei a gostar muito das empresas aqui, né? Teresina, eu costumo dizer que é uma cidade que ela não tem mar, mas tem bar, né? Então, aqui não tem muito o que se fazer à noite, né? Por não ser uma capital que tem litoral. Então, as pessoas acabam indo para sair para comer, né? As mulheres se arrumam para poder ir para um restaurante, né? Então, é uma capital um pouco diferente, né? E nós temos uma característica bem interessante que 90% dos restaurantes hoje estão dentro de um bairro chamado Zona Leste. E isso acaba criando, né, bolsões, o que não é bom para uma cidade como Teresina, que tem quase 1 milhão de habitantes, né? E eu fico muito feliz de ver que isso está começando a abrir, né? Você já vê lá no Mucambinho, né? Você já vê no Disseu. Disseu hoje tem vida própria, né? Disseu é praticamente um polo industrial, cara. Então, para morar ali, né? Também tá começando. E desde que eu vim de Brasília, Saci, o Saci tá crescendo muito também. E desde que eu vim de Brasília para cá e acabei ficando por aqui, acabei casando por aqui. Minha esposa, né? Minha atual esposa é Teresina, né? Também foi empresária do setor de alimentação e, infelizmente, por causa da pandemia, teve que fechar o seu empreendimento. Mas ela também está atuando como consultora atualmente, né? E é isso. Então, eu já estou no estado há mais de 8 anos já, por aqui, né? Já me sinto um piauiense, praticamente, né? Já é de casa. Já sou de casa. Com essa abertura, já dá para você sentir o gostinho de como é que vai ser o episódio. Vai ser um episódio muito bom. E o Alberoni é de casa. O Alberoni já foi meu consultor também. Hoje eu considero um amigo, né? E a gente... com base nessa abertura, vamos fazer diferente. Vamos começar de trás para frente, né? Esse tema é muito interessante. Esse tema, Alberoni, que tu já levantou desde o início, dessa descentralização da Zona Leste, né? Que eu acho que é um fenômeno que acontece que antigamente, né? As pessoas, todo mundo saía das suas zonas para vir consumir na Zona Leste, né? E hoje, cada vez mais vai chegando operações melhores, lugares mais confortáveis, mais bonitos, comida melhor. Sim. E as pessoas cada vez mais querem ficar nas suas zonas, né? É um fenômeno que eu tenho observado que eu acho que realmente está acontecendo isso. E é isso mesmo. Cada casa sendo melhor ainda que a outra, né? Impressionante a qualidade, não só a qualidade dos pratos, que a culinária piauiense, ela é uma culinária muito boa, né? Pena que ela é pouco divulgada, né? Realmente. Eu costumo dizer que os piauienses costumam sair de casa para comer o que eles comem em casa, né? Sim. Que é uma Marisabel, né? É um creme de galinha, um arrumadinho, mas é porque é muito bom, né? Realmente, quem vem para cá e come, se experimenta da culinária piauiense, ela é muito saborosa, né? E assim, eu tenho um pouco de experiência, porque eu já rodei praticamente o Brasil inteiro, né? Então, eu consigo identificar muito bem essa questão dessa abertura, né, de novas empresas, novos empreendimentos e, principalmente, a qualidade dos empresários. Tá? Então, nós temos hoje uma associação forte, que é uma Abrazel. Nós temos um sindicato também que é muito respeitado dentro do Brasil como um todo, né? Então, eu vejo essa busca pela qualificação também do empresário muito grande, né? Eu vejo os órgãos de apoio como o Sebrae e Senac também bastante atuantes, né, dentro do Estado. E tudo isso vem num momento muito importante, né? O setor de alimentação está passando por um momento desafiador, né? Eu costumo dizer que teremos um apagão de pessoas já, e a gente ainda não sabe como vai lidar com isso, né?
Teremos uma reforma tributária que está chegando, que a gente não sabe também como será. Então, e nós estamos com uma inflação, né? As pessoas, né, falam que não tem, mas ela existe, né? Quem é empresário sabe que os insumos, né, cada vez mais caro, a margem cada vez menor, e ficha técnica nunca foi tão importante, porque eu preciso estar mudando meus preços constantemente, mas eu não posso ficar mudando toda hora. Né? E é isso, né? Muitas vezes o empresário só olha para o faturamento, né? A entrada. Eu estou vendendo. Se você não olhar para o ralo, para onde sai, você vai vender, você vai adquirir problema de saúde, trabalhar cada vez mais e não vai ver resultado financeiro. Não paga o remédio, né, Alberoni? Não paga o Rivotril e não paga o psiquiatra, viu? Então, hoje, vamos começar a falar de números, né? Falando de uma lucratividade em média de 10%, 12%, não é uma boa lucratividade pelo risco, né, de se empreender num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, num delivery, né? Então, se for 10% de 100 mil, nós estamos falando de 10 mil. É claro que se for 10% de 1 milhão, nós estamos falando de 100 mil. Aí tudo bem. Aí paga o Rivotril, né? Mas pensando que a maior parte dos empresários hoje tem um faturamento em média aí, né, de 200, 250, né? Na verdade, a grande maioria dos deliveries, faturamento médio de 50 mil, né? Então, a lucratividade é menor ainda. Então, esse é um grande desafio, né? De se empreender numa lucratividade tão baixa. E como você falou, os riscos são gigantescos, né? Tu pega uma causa trabalhista, um descuido que tu teve, tu vai tirar de onde? De onde, né? Eu costumo dizer que o empresário ele anda muito em cima da linha, né? Se queimar um ar-condicionado, ele já entra no vermelho. Né? Então, é o risco o tempo todo, né? E eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Sim, né? E até para a gente abrir, né? Para a gente falar sobre essa questão muito. A gente falou aqui sobre a questão de saúde financeira e lucratividade. Mas um dos principais pontos para que a empresa se mantenha lucrativa é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Como o empresário aí pode fazer isso com maestria? Porque a gente pensa que não é uma dor de cabeça, mas eu acredito que poucos restaurantes têm ali uma gestão financeira bem equilibrada. E aí entra a disciplina, a importância da disciplina, né? O grande desafio é esse, é separar o CNPJ do CPF, né? Porque talvez, às vezes, até a família dele, que às vezes trabalhava já no ramo de alimentação, criaram os filhos dessa maneira, né? Então, é um desafio muito grande, sabe? Mas eu acredito que cada vez mais, né, as pessoas estão buscando mais conhecimento, né? Estão conseguindo ver outras situações acontecendo, né? E então eu acho que isso aí é uma decisão que vai começar a partir de agora a vir de cultura, uma mudança de cultura. E mudar a cultura não é rápido, né? A gente precisa, às vezes, de 2, 3 gerações para mudar uma cultura, né? E como tu falou, Alberoni, o ambiente vai provocar isso, porque o ambiente é muito desafiador. Hoje, ou você se profissionaliza, ou você está fora. Infelizmente é assim, né? Você vai poder, sei lá, o cara tá ali porque ele tem uma margem, porque ele não paga imposto, né? Ele faz ali uma maquineta em cada CPF e vai jogando como dá, mas uma hora a conta vai chegar. Não tem mais como trabalhar desse jeito. Infelizmente, a Receita Federal, né, o governo, cada vez mais de forma inteligente, né? O circo está fechando e a sonegação hoje ela é quase que impossível, porque a gente não tem mais dinheiro espécie circulando, né? A gente trabalha hoje com cartão de crédito, né? O próprio Pix, então eu não vejo mais espaço para isso, né? Então, realmente, é uma mudança, não tem muito o que fazer. Mas é um baque porque é a realidade de muita gente ainda, né? E muitos que não colocam esses dados, né, numa DRE, né, ali para verificar o lucro da empresa, às vezes a empresa está dando lucro hoje porque ela não está pagando imposto. Sim. Né? E é isso que você falou. Né? Às vezes ela não está dando lucro porque não está pagando energia, porque tem um gato. Então, isso... Tem funcionário sem carteira assinada. Sem carteira assinada, né? Que está vivendo risco, né? de Bolsa Família, e aí fica aquela negociação e o risco altíssimo jurídico, né? Então, é muito desafiador mesmo, né? Alberoni, vamos lá, pessoal. A gente estava conversando, né? E o Alberoni sempre pontua aqui para um negócio ter saúde financeira, para que ele possa prosperar, ele tem que andar num tripé, né? Que é a gestão do estoque, a gestão financeira e a precificação. Vamos começar a adentrar, né, nesses assuntos, falar um pouco sobre cada um. Vamos lá. Então, Matheus, vamos pensar primeiro na gestão financeira, tá? O que seria essa gestão financeira?
Hoje, dentro da gestão financeira, nós temos duas ferramentas que são super importantes, que é o fluxo de caixa e a DRE, né? Eu costumo dizer que se a gente tiver que escolher um nesse momento, nós temos que escolher o fluxo de caixa. Berani, mas a DRE não é importante? Ela é importante. Mas quem paga as contas é o fluxo de caixa. O que eu quero dizer? Uma empresa pode dar lucro e eu não ter o dinheiro no final do mês para pagar meus funcionários. É estranho, né? Isso, né? Mas isso acontece. Tá? Porque há um desencontro entre o que entra e o que sai. E esse desencontro causa exatamente esses problemas. Então, o fluxo de caixa hoje, a gente costuma dizer que o caixa é rei. Então, ele que vai viabilizar que a empresa consiga gerenciar suas despesas, né, seus pagamentos e as entradas, que são os recebimentos. Nós temos hoje algumas formas de recebimento, que são os cartões. Nós temos o iFood, né? Temos agora também outras plataformas chegando. Então, nós temos que gerenciar tudo isso. Sem falar que cada uma dessas formas também tem as taxas. Para quem trabalha com delivery, especialmente, a margem de lucro, eu acredito que nem consiga chegar em 10%. Seja até menor do que 10%. Então, olha o desafio. Por quê? Porque tem um viés no meio aí que chama-se, né, o marketplace, que chega a cobrar, às vezes, 35%, dependendo do que você usar de ferramenta, né? Alberoni, só te interrompendo rapidinho. Cara, não sei se eu cheguei a comentar com o Jefferson, né? Hoje a gente faz esse trabalho, né? E graças a Deus, eu acho que era um dos objetivos, muita gente entra em contato com a gente e eu sempre reitero aqui, né? Mais uma vez, quem quiser conversar comigo, não tem frescura, não tem besteira, pode mandar uma mensagem lá que a gente vai conversar, né? O intuito disso aqui foi... Desde o início ajudar, né? as pessoas, né? Ajudando. Oxe, a gente tá fazendo consultoria de graça, né? O pessoal vem conversar com a gente. Mas, enfim, um amigo aí de negócio, né? Ele veio conversar comigo e mostrou a realidade dele. Alberoni, ele me mandou o relatório dele. Ele tinha vendido R$5.000 no iFood. 5.700 e alguma coisa. Era 6 mil e pouco. Era algo assim, 6 mil. Vamos arredondar para 6 mil. Ele tinha ficado com incríveis, eu acho que era R$800. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei estarrecido. Até hoje eu guardei esse print, porque... Não, eu acho que era uns R$1.000. Vamos botar 1.000. Olha isso aqui. De 6 mil, ele tinha ficado com 1.000. Aí, tipo, fora a comissão do marketplace, tinha as alavancagens e agora o tráfego dentro da plataforma. Ou seja, cara, eu não sei nem fazer... Se for botar no papel, quanto é que tá realmente... a plataforma tá ficando com a plataforma, né? Algo... 60%. Estarrecedor, né? Então, você está ficando com 60% do valor dele. Ou seja, ele está pagando para trabalhar. Sim, sim. Está pagando para trabalhar, né? Não sou contra iFood, tá? Mas a gente tem que saber jogar o jogo do iFood, tá? Então, assim, entrar no iFood por entrar e apertar aqueles monte de botõezinhos lá é loucura. Então, tem que saber fazer uma estratégia bem feita, né? Principalmente quem trabalha com delivery, que não tem salão, né? Eu vejo as pessoas me perguntando, Beroni, mas delivery ou salão? Eu acho que tem que ter os dois. Um complementa o outro. Sim. Tá? Mas muitas pessoas começam com delivery, né? Começam trabalhando em casa, né? Vendendo ali uma quentinha, vendendo ali um espetinho, vendendo ali um arrumadinho. E é assim que começa, tá? Então, o grande desafio é esse. Então, essa gestão financeira, né, do fluxo de caixa, entradas e saídas, e a DRE. O que é a DRE? A DRE é saber para onde foi meu dinheiro. Ou seja, dos 100% que eu vendi, quanto que eu deixei de imposto? E nós temos indicadores para isso. E isso é importante. O que são indicadores? Imagina um painel de carro onde o velocímetro não funciona, o marcador de combustível está quebrado, a cebolinha da temperatura não está bem, não está funcionando, e eu tenho que ir daqui para Parnaíba. Sem saber se a gasolina chega, sem saber se vou pegar uma multa no radar, sem saber se o carro está esquentando. É isso que acontece com muitos empresários. Estão voando um voo sem noção nenhuma do que vai acontecer no final do mês. Se vai sobrar dinheiro, porque tem essa questão do CPF, né? Ou seja, deixa eu tirar aqui o dinheiro para me pagar a faculdade do meu filho, e aí, tirando esse dinheiro, vai faltar dinheiro, às vezes, para pagar um imposto ou para pagar a energia. Então, esse é o grande desafio, né? E esses indicadores hoje, ele é muito importante para quê? Tomar decisão. A gente só consegue tomar decisão baseado em dados. Os dados geram informações, as informações geram as decisões.
Não dá mais para ficar tomando decisão no achismo. Eu acho que... Não, não é achismo. Então, vamos falar de alguns indicadores, né? Do faturamento, que é ego, como você falou, é ego, né? Porque às vezes eu faturo muito, porém as minhas despesas estão crescendo proporcional ao faturamento. Acaba dando elas por elas, né? Então, vamos falar do faturamento de 100%. Hoje, o imposto ele não pode passar de 10% hoje do faturamento. Ou seja, eu não posso pagar mais do que 10 mil de imposto se eu estou faturando 100. Então, eu tenho que ver se a minha classificação está certa, se meus produtos estão bem cadastrados no sistema, se eu não estou pagando de novo imposto, por exemplo. Quem trabalha com bebidas, né, industrializadas já paga uma parte do imposto lá na fonte, onde a indústria já pagou. Então, às vezes, eu estou pagando de novo esse imposto. Por isso, da importância de ter uma informação boa da contabilidade, né? Hoje, a gente não pode gastar mais do que 3% com cartão de crédito. Aqui eu estou falando do débito, do crédito e do PIX, da taxa de PIX. Hoje a média aí do setor, uma média boa de taxa, 0,5 para o PIX de taxa, né? Para débito 0,9 e para crédito D+1. O que é D+1? Eu vendo hoje, recebo amanhã. Nós estamos falando de uma média aí de 3,2. Dinheiro cada vez mais difícil. E D+30? D+30 vai dar mais ou menos 1,9. Isso é uma boa taxa, porque essa diferença é a taxa de antecipação. E tem muito empresário que está antecipando não programado. Ou seja, eu vou lá e quando eu preciso eu antecipo. Eu vou lá quando eu preciso eu antecipo. Essa é a pior maneira de se antecipar. Por quê? Você perde o controle do futuro, né? Porque aqueles cartões que iriam cair na frente, você perde totalmente o controle e a taxa é muito maior. Então, às vezes, é melhor você fazer uma antecipação automática que vai te permitir você ter uma previsibilidade muito maior do que ficar na mão aí dessas necessidades que vão acontecer e a gente perde depois o controle. Inclusive, até no marketplace, muita gente fica antecipando. Ficam antecipando, né? E aí, na frente, que era para ter um recurso, não tem. E esse é o casamento que eu falo do fluxo de caixa. E fora que acaba praticando até o lucro final dele, né? Que vai antecipando. E aí eu estou pagando, às vezes, mais taxa do que eu precisava. Era melhor, às vezes, pegar um dinheiro emprestado com juros menor do que estar pagando taxas absurdas, né? Então, taxas aí de cartão é mais ou menos isso. Nós temos o CMV, o famoso CMV, né? Quanto que custa aquela matéria-prima ali, né? Que vem lá da ficha técnica, né? Que hoje a gente fala que não existe um CMV mágico, né? Porque eu tenho cliente que tem CMV de 40% e dando lucro. E eu tenho empresário com 28% dando prejuízo. Por quê? Porque tem os custos fixos, que estão muito altos. Então, se você tem custo fixo baixo, você pode ter CMV alto. Mas se você tiver custo fixo alto, você é obrigado a ter um CMV baixo. Você é obrigado a ter, porque senão a conta não fecha, né? E nós temos o grande desafio hoje, que é gente. Quando eu falo gente, né, que é os colaboradores, não é só encontrar colaborador. É porque cada vez está ficando mais caro o colaborador. Porque mais difícil. Mais difícil, porque é uma oferta, né? Então, tem muita gente saindo do mercado de alimentação e indo para trabalhar com Uber. Muita gente virando motoboy, porque está ganhando melhor. E ele tem mais uma flexibilidade, né? Eu acho que a galera está cada vez menos ligada ao CLT, né? Que tem ali aquele cumprimento de horários. Eu vejo que a galera quer cada vez mais independência. Hoje, por exemplo, nas rodas de conversa que eu mais escuto é isso. Não, o que eu quero é trabalhar para mim aqui. Por isso que acaba, às vezes, se tornando profissionais liberais, né? Seja um motoboy, seja Uber ou qualquer outra coisa. E é um desafio muito grande para o empresário, né? Porque a gente vê a demanda crescendo, precisando de funcionários, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar juridicamente respaldado, porque senão pode ter um processo. Meu irmão, ser empresário é complicado. Não é fácil, né? E eu vejo assim, se está difícil encontrar, por exemplo, a gente está falando do pessoal, nível mais simples, né? Um auxiliar de cozinha. Você imagina encontrar um gerente. Esse é um desafio muito grande de encontrar um gerente hoje. Né? Quase todos os gerentes das casas, praticamente quase todos são formados lá dentro. Então, lá dentro. Só que para formar, Matheus, existe um custo. Com certeza. E é um custo muito alto para a empresa. E o pior, quando eu formo ele
ele vai embora. Isso. Aí Às eu tenho vezes, que começar todo o processo de novo. O grande problema às vezes não é nem o custo, é o tempo. Porque, às Quando eu vezes, falo o cara- custo, isso, né? É tempo, Entendeu? é capacitação, é treinamento, e manda pro Sebrae. É que né? a gente, igual a gente tava conversando, hoje pizzaiolo, chapeiro, churrasqueiro. Aí se você colocar tem uns grupos, né? Aí bota assim, eu tô precisando de um churrasqueiro. Quem é que não tá? Quem é que né? não tá, meu amigo? Boa sorte. E aí esse número, Matheus, hoje não pode passar de 20% do faturamento. No gasto pessoal? Do gasto pessoal. Quando eu falo pessoal, não é folha, pessoal. Não é folha. Aqui tem a folha, aqui tem o 13º, Vale Transporte, INSS, tem auxílio de ajuda de custo, uniforme, Ticket, né? alimentação. Sim, ticket, Então, alimentação. tem um monte de coisa, não é só a folha. Então, nós temos algumas despesas que são visíveis, mas nós temos outras que são invisíveis ali, que a gente acha que não tem. Mas quando a gente vai botar ali no papel, a gente descobre que esse valor é muito alto. Né? Então, a gente não pode hoje passar de 20%, Matheus. O gasto com funcionários, nesse universo que eu falei, não pode passar de 20% do faturamento. Então, se a gente já tem aqui, vamos falar um CMV aí de em torno de 35, mais 20 de funcionários, nós já estamos falando de 55% aqui, ó, só com dois itens, né? Com 2 grupos. Então, nós ainda temos 10% do imposto. Nós temos o imposto, nós temos o cartão e nós temos o gasto com a operação. Nós temos ainda aluguel, nós temos ainda energia. E olha que energia em Teresina é mais cara do que aluguel. Se você parar para pensar, quando você vai ver a DRS, você fala, meu amigo, tu gasta 18 de energia e paga 8 de aluguel? E é a realidade hoje do setor. Uma cidade que depende muito de ar-condicionado, né? Sim. Então, cada vez todo mundo fechando seus aquários, né? Todo mundo botando vidro e cada vez mais demanda de energia. Então, por isso que essa última linha cada vez está menor, né? Então, falar hoje em torno de 8% a 10% na última linha ali, ela é um desafio, né? Quem está hoje com 15%, provavelmente são aquelas culinárias mais simples, pastel, caldo de cana, uma bomba, tudo bem, porque o próprio custo dele ali é muito baixo, né? Mas a gente pega as operações aí em média, né? E quanto maior você vai ficando, mais desafiador. Né? É muito interessante como as pessoas falam assim, como eu tenho saudade Sim, de quando eu era pequeno. Exatamente. Oxe, eu acho que o que eu mais escutei Não é é o que isso, eu mais Jéssica? escuto. Exatamente. Como eu tenho saudade quando eu muito. estava lá na minha casa. Por quê? Naquela época não se pagava o imposto, né? Os funcionários era a própria família que ajudava ali, né? Então, não tinha tanto gasto. Quanto mais se cresce, mais desafiador fica. E cada vez mais a gente está muito mais vigiado, vamos falar assim. Porque o Estado quer a parte dele, né? E é uma briga meio injusta às vezes, né? O fornecedor recebe, o funcionário recebe, o Estado recebe e o empresário fica ali com seus 8%, que às vezes não dá para pagar as contas de casa. E ainda sai como explorador. Ainda sai como explorador. Então, não, e o detalhe, né? O Alberoni tá falando, para tu ter uma margem de 10%, tu tem que estar com isso aqui. Esse tripé é ajustado, né? Então, o primeiro tripé é a gestão financeira. Vamos para o segundo tripé, que é onde está o dinheiro. Todo mundo acha que o dinheiro está no cofre, né? Não, o dinheiro não está no cofre, o dinheiro está no estoque. O dinheiro não está no caixa. Pode ficar tranquilo que ninguém nem vai te roubar. Não tem nem o que roubar. Por quê? Vai roubar cartão? Vai roubar Pix? Só se você deixar passar o Pix da pessoa. Agora, não tem mais como, não passa mais dinheiro. Então, o dinheiro hoje está no estoque. Está nas compras bem feitas, Matheus, né? Então, se a gente tem um processo de compra muito bem alinhado, se a gente tem um controle de estoque, a gente consegue controlar esse dinheiro. O que é controle de estoque? Primeiro, eu não posso comprar muito. Porque dinheiro bom, Jefferson, é dinheiro no bolso, não dinheiro parado. Às vezes a pessoa tem em vinho 50 mil reais, mas está parado. O que adianta ter 50 mil reais em vinho e está devendo a energia? Sim. Não adianta. Antecipando o cartão de crédito. Antecipando. Dá vontade de pegar lá 2 garrafas e lá, deixa eu pagar aqui esse funcionário com 2 garrafas de vinho, mas não é assim que funciona. O nome disso é escambo. Sim. Isso é índio que faz, não tem como. Então, esse é o grande desafio quando a gente fala de estoque. Não comprar muito, porque o dinheiro não pode estar parado, a não ser que ele seja estratégico. Por exemplo, existem algumas épocas do ano que vale a pena você comprar por uma questão de preço. Sim. Por exemplo, está chegando final de ano. Quem trabalha com carne em Teresina sabe que filé mignon, em dezembro, some.
Então já tem gente se mexendo. Já vai comprando. Para isso eu tenho que ter uma câmara fria, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma logística, porque lá em dezembro eu não vou ter problema. Mas quem não tem, vai ter que pagar mais caro. E aí? Pepperoni some, o filé mignon some. Isso é cíclico. Todo ano é a mesma história. Até a questão esse ano foi atípico, Foi né? atípico. A mussarela. Foi. O queijo, né? esse ano a gente falou, poxa, a única coisa que não aumentou foi o queijo. Foi. Mas todo ano, Todo dá ano julho, exatamente. pipoca. Então, para quem trabalha com pizza, que até a pizza doce vai queijo, você imagina o que é o impacto, né? Em termos disso aí. certeza. Então, estoque. E aí vem o grande desafio. Se nós estamos falando que chapeiro é difícil, né? Pizzaiolo, churrasqueiro. E o estoquista? Esse a gente tem que encontrar, Matheus, em 2 lugares. Ou eles estão em loja de material de construção, ou autopeça, ou em farmácia. É lá que a gente vai encontrar esse povo. Mas como assim, Alberoni? Porque isso está na cultura desse segmento. Quando você vai numa farmácia e pergunta, você tem esse remédio aqui? O cara vai no computador, digita ali, olha, eu tenho 2 caixas lá na outra avenida, nossa outra unidade. Porra, os caras têm controle na outra unidade. Então, essa cultura do estoque, ele existe na farmácia, ele existe na autopeça, é a mesma coisa. E loja de material de construção grandes também existe, porque faz parte da cultura. Então, quer encontrar um estoquista, não vai procurar em restaurante, porque você não vai encontrar esse cara. Pode botar anúncio e buscando essa galera aí, que é onde você vai ter mais facilidade de introduzir a cultura do controle, da contagem, né? do inventário, né? Que é muito difícil fazer isso para quem não conhece. Né? E falando sobre erro, quais são os principais erros que tu vê na gestão de estoque que mata aí essa lucratividade do empresário? Então, primeiro, compra. Não se fazer uma cotação é horrível, né? Porque eu não sei, e hoje, graças a Deus, aqui em Teresina, nós temos vários fornecedores, né? Estão começando Sim. a ter vários fornecedores. Então, se você não tiver hoje uma cotação, você corre o risco de comprar um produto da mesma qualidade, 30% mais caro, né? Então, um impacto direto no seu CMV, né? Então, primeiro, falta da cotação, né? Segundo, o estoque não está trancado, né? Então, quando eu cheguei lá no Panela, o nosso grande desafio foi fechar o estoque, né, Matheus? O Alberoni fez a consultoria com a gente alguns anos atrás, né? E, pessoal, a gente fala aqui da vivência, pessoal, porque realmente é a vida real, né? Hoje eu também presto mentoria para alguns restaurantes e a gente vê isso na prática, né? A gente chega lá, o estoque está escancarado, todo mundo entra. E aí eu vou lá como um bom discípulo do Alberoni e falo que o estoque tem que estar trancado. Eu lembro, Matheus, dos seus colaboradores, quando a gente falou isso, e eles ficaram com a cara fechada. Porque eles ficavam assim, será que ele está desconfiando da gente? Isso. Né? Será que ele está achando que a gente vai roubar alguma coisa? Não é isso. É uma questão de matemática. Né? Eu preciso contar o que entra e o que sai. A diferença é o que foi usado. Isso é basicamente isso. Lugar onde prevenir também. Porque porque tem né? dizer que tem muito espertinho claro, também, viu? Muito né? espertinho. E a questão da responsabilidade. O lugar onde todo mundo entra, ninguém é responsável por nada, né? Nada. Então, esse é um grande desafio, tá, Jefferson? E tem muita gente que perde funcionário nesse momento. Então, eu digo assim, ó, o fechamento do estoque, ele é um grande desafio para o empresário. Porque é a hora que muita gente vai, inclusive, abandonar o barco. Aí a gente não sabe se porque roubam, né? Isso. Ou porque tem cabeça fraca. Viu? ou porque não querem. Aí a gente não sabe. Que assim, porque tem que ficar fechado e vão embora. Não, e eu digo mais, o empresariado, né, o empresário do nosso segmento, ele tem que estar com a cabeça bem formada com relação a isso. Toda implementação de processo vai gerar resistência. E você vai ter que segurar a bronca e falar que é assim. Chega lá numa pizzaria, onde todo mundo monta a pizza pegando na mussarela e vai falar que eles vão ter que porcionar agora porque ali tu vai ter que controlar teu CMV, tu tem que padronizar o tanto que vai... Eles vão pular lá longe, mas vai parte do processo, né? Tu vai ter que explicar para eles o porquê aquilo é importante. E vai ter que fincar o pé e falar que vai ser assim. E pronto. E eu lembro lá no Panela que a nossa primeira conversa que a gente começou a falar sobre uma central de produção, né, Matheus? E o Matheus olhava para mim, tipo assim, cara, esse cara, de que planeta ele veio, hein? Porque ele ficava olhando para mim, mas eu acho que ele estava tentando entender na cabeça dele
como é que seria essa central? Já tava pensando Tipo, como é que eu ia cara, fazer. onde vai ser? Qual é a casa? Eu vou precisar de um carro. Eu acho que parecia um monte de balãozinho assim na cabeça dele e eu ficava lendo a cara dele assim, ficava assim, cara, ou ele não entendeu, ou ele tá aqui, ó, só ruminando. E foi a coisa que aconteceu, né, Matheus? Hoje o Panela tem um, né, um centro, né? Viu? Hoje Organizadinho, um dos melhores aqui de Teresina, né? Então, em termos de organização. É porque a gente estava tendo até essa conversa em off, pessoal, que quando você começa a crescer, tem mais de uma unidade, é muito difícil você manter uma padronização tendo mais de uma casa, né? Quase que é obrigatória essa centralização. E até pelo ganho de produtividade, né? Se for fazer tudo manual, os processos, Perfeito, né? Matheus. Hoje, basicamente, você observa que as operações mais organizadas, maiores, que vão crescendo, sempre adotam esse processo, esse modelo, né? é. O pessoal que está lá operando mesmo, praticamente só vai ali montar, né? Toda aquela pré-produção já foi toda... E hoje, quando você mostra assim, ó, você lembra como que era e que é hoje? Todo mundo fala assim, a gente dava conta, né? Como é que a gente dava conta, né? Mas isso é uma evolução, né? Então, esse é o grande desafio dessa parte de estoque, né? Essa parte de estoque, ela é realmente desafiadora. E tem o dia 1º de cada mês, que é o grande desespero do estoquista, né? O que acontece no dia 1º de cada mês? É o inventário. Na verdade, eu já estou trabalhando já nas nossas consultorias, o inventário sendo feito toda semana. Porque, normalmente, bar e restaurante, a movimentação acontece semanal. Sim, né? Sim. Então, eu consigo ter um CMV semanal. E eu costumo dizer que o buraco de uma semana é desse tamanho. E o buraco de um mês é desse tamanho. Eu também prefiro semanalmente. Semanal, né? Mas qual é o desafio? É uma contagem. Sim. E quem sabe que eu estou falando que é um inventário, tem que se benzer, né? Trabalhoso. Porque é trabalhoso. Eu tenho que contar todos os itens, né? Eu tenho que fazer uma contagem de bebida, eu tenho que fazer contagem de insumo. Alguns são unidades 1 para 1, que é fácil, mas os outros são em balança. Então, é trabalhoso, né? Demanda uma equipe, demanda pessoas treinadas, né? Então, esse é o grande desafio nessa parte de estoque. E Alberoni, um ponto positivo, um ponto também interessante para a gente falar, né? Sobre aquele cara que está iniciando, não tem tanto maquinário, né? Quando tu já tem processador X, Y, Z, fatiador e tal, tudo é mais fácil, né? Fácil. Mas quando você está iniciando lá, todo mundo passa por esse processo de tá engateando ainda. Mostrar pro pessoal que muitas vezes a matemática aparente não é a correta. Porque, às vezes, vamos supor aqui, com relação ao bacon, a mussarela... Às vezes, tu comprando um produto já manipulado, né? Ele sai bem mais caro o quilo do que comprando a matéria-prima, mas não fica tem mais barato. As perdas do processo, né? Então, todo caso, você tem que fazer conta. Fazer conta. Eu falo o seguinte, tem que fazer conta. Eu vou dar o exemplo para vocês do bacon. Eu acho que o bacon é o exemplo mais clássico, né? Você compra uma manta de bacon, paga lá hoje R$38 no quilo. Você é obrigado a tirar aquela pele. Só ali você perde 12% a 15% do produto. E não se faz nada com esse produto. Então, o que era 38, eu já tenho que jogar mais 10% em cima. Mais 3,80. E quando eu frito ele, esse 1 quilo vai virar, às vezes, 300 gramas. Você imagina o custo que é hoje uma farofa de bacon. E que o pessoal fala, não, bote aí por cima aí mais uma farofa de bacon. Como se fosse nada. Como se não fosse nada. Tá? É a mesma coisa da Maria Isabel. A Maria Isabel ela é um produto também que tem que tomar cuidado. Na paçoca. A paçoca, cara, eu peguei semana passada uma ficha técnica da paçoca, deu R$180 o quilo. Por quê? Eu pego um colchão duro, que depois vai perder por causa das limpezas, eu vou cozinhar ele, e na hora que vai sobra só isso aqui. Então, tem que tomar cuidado, porque o cara assim, dá para trocar o arroz pela paçoca? E tem gente trocando, Matheus. Tem gente trocando. Né? Não, dá sim, porque não está fazendo conta, Matheus. Eu acho que todo derivado de carne já vai... Não, né? Infelizmente, a proteína faz isso, né? Por exemplo, as pizzas eu acho que mais tradicionais... Toda pizzaria, o sabor que mais sai é calabresa. Né? Não tem como fugir disso, até pelo custo, porque costuma ser a pizza mais barata também, né? Ainda bem, né? Só que, tradicionalmente, pra gente, eu não sei se só a nível nacional, mas aqui em Teresina, pizza de carne de sol... né? Aí bota
catupiry, original. tem que ser original, né? cheese. Tem que ter o creme cheese da Poleng. Então, tudo a gente isso... fazendo... lógico que cada manipulação tem o seu número X ali, né? Mas, a grosso modo, numa pizzaria, quando tu vai fazer a carne de sol, se tu compra 1 quilo de carne a 30, o custo final é 60. É isso aí. Ele vai dobrar. Vai. E tem muita gente não fazendo essa conta. E aí, Matheus, aonde que entra a ficha técnica? Né? Sim, sim. Ficha técnica é aquela receita que a gente coloca todos os ingredientes e coloca os custos dele para a gente saber quanto que custa cada produto. E aí as pessoas não estão colocando o fator de correção na ficha técnica. Que é um erro gravíssimo. Que é o erro gravíssimo, que é ali que se perde, né? Então, às vezes, a macaxeira que eu compro, eu vou usar só 50% dela, né? Puxa a orelha das pessoas. Por quê? Por exemplo, eu já participei da construção de ficha técnica com o Matheus, né? Ele mostrando lá, ele pediu uma vez uma ajuda numa consultoria, ele mostrando lá todo bonitinho, do jeito que fazia, o tanto que perdia. E a gente ficou até pensando assim, caramba, como isso dá trabalho. Então, dá uma puxada de orelha aí na galera que, mesmo sendo chato, tem que fazer. Tem que fazer. Senão não vê dinheiro. Não vê dinheiro. E a ficha técnica, gente, ela tem que ser atualizada. Sim. Tem muita gente que faz a ficha técnica, ali, né? E coloca aqui na gaveta. Meu amigo, essa ficha técnica, ela é viva, é um ser vivo. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, acabamos de fazer a ficha técnica. Não, você começou a fazer a ficha técnica. Então, depois que eu tenho... Sabe o que é o mais difícil, Jefferson? É ter as informações da cozinha. Sim. O mais desafiador para a gente é a gente saber o fator de correção, porque depois é mudar preço. Por exemplo, eu trabalho com uma ferramenta que eu desenvolvi, que é um sistema. Então, fica muito fácil você cadastrar ali. Na hora que você muda o preço do ingrediente, ele já sai mudando. Mudando tudo. Tudo. Então, fica fácil da gente fazer. Mas o pequeno, amigo, faça na caneta, faça no papel, mas faça. Porque, às vezes, você vai descobrir que o custo da sua mercadoria está 50% do valor de venda. Isso é inviável. Para delivery, é insuportável. Porque não tem como. Porque como é que eu vendo a 10, sendo que ele custa 5? Isso é Coca-Cola. Coca-Cola que a gente bota preço assim, né? Eu vendo 10, tem que multiplicar. Mas não estou falando de Coca-Cola. Eu não estou falando de cerveja. Porque quem define o preço é o mercado desses produtos. Que chamamos de commodity. Apesar que a culinária de pizza e hambúrguer ela é muito desafiadora. Eu também digo a da açaí, né? Açaí por causa do ticket médio, que é menor. Mas por que ela é desafiadora, Matheus? Porque é concorrência. Quantas pizzarias hoje tem em Teresina, né? E todo dia. E todo dia abrindo pizza. Né? Hamburgueria. Quantas hamburguerias tem em Teresina? E todo dia abrindo hamburgueria. E teve um movimento também, né? Que eu acho que foi perceptível para todo mundo, mas isso é uma tendência não só aqui de Teresina, mas nacional, de que toda pizzaria vira hamburgueria, toda hamburgueria vira pizzaria. Né? É porque hoje nós temos que ter... Tem que otimizar, tem que ter, né? A cozinha tá ali, gente. Os custos certeza. fixos estão ali. Não dá muito hoje para ter. Às né? vezes, por exemplo, o cara tá ali, já tem todo o maquinário. É só praticamente só fazer. mais um forno. Vou comprar o forno. É só mais uma chapa. Vou comprar a chapa. E aí acaba fazendo. E tá lá, né? Então, assim, é muito desafiador essa questão da ficha técnica, né? Porque é ela que vai ser o ponto de partida da precificação, que é o próximo ponto aí que a gente tem que abordar. Isso, né? que era isso que eu ia pegar. Faltamos agora o terceiro pé do tripé, que é praticamente tudo, né? E aí, Jefferson, como é que se faz preço hoje? Muitas vezes é copiando o concorrente. Na verdade, nem é copiando. Tá 10, eu vou botar 9,80. Né? Sem olhar os números dele, né? Sem olhar como que é a estrutura dele. A compra dele. O produto dele. E eu estou copiando só o preço sem entender nada. Então, assim, isso aí, quem estiver fazendo isso hoje está morto. E é por isso que 60% das empresas quebram até 2 anos de abertura. Isso é um dado do Sebrae. Né? Então, você imagina que daqui a 2 anos, de 100 pessoas, 100 empresas que abriram, 60 ficou pelo caminho. Então, um dado pesado, principalmente pela falta da gestão, né? Dessa gestão que eu estou falando, dessa gestão financeira, dessa gestão de estoque, de ter o cuidado com os números. Né? Ninguém tem cuidado com o número. E aí essa precificação hoje ela é tão importante porque eu preciso, primeiro, essa história de que eu não olho meu concorrente. Isso é mentira. Eu tenho que olhar meu concorrente. Então, eu tenho que saber o meu posicionamento dentro de um mercado e eu tenho que saber se o meu produto está alinhado com qual público. É o A, é o B, é o C.
Porque às vezes meu produto é muito bom e eu estou colocando um preço baixo, né? E aí o próprio cliente começa a não entender esse número. Ele fala, cara, é um produto tão bom e tá baixo. E ele mesmo começa a desconfiar. Rapaz, será que essa carne aqui é o quê? Será que esse requeijão realmente é requeijão catupiry ou é essa mistura láctea? Ele mesmo começa a se questionar. Então a gente tem que entender que quem faz o preço é a empresa. Mas quem coloca o valor é o cliente. E aí, Alberoni, eu acho que falando de precificação, né, e complementando com os demais tripés, pés desse tripé, dessa estrutura que a gente está comentando aqui, entra a questão também da padronização e posicionamento, né? Porque isso vai fazer uma diferença gigantesca. Demais. E por que o posicionamento é importante? Porque volta lá na ficha técnica. Sim. Quando fala que é 180 gramas, mas, moço, eu coloquei 200. É só por causa de 20 gramas que vocês estão brigando? Aí não vão fazer uma conta. 20 gramas vezes o quilo, vezes o número de produto que sai no ano, é um carro zero no final do mês. Seu Sebastião adora isso, né? Eu falo, e aí, já comprou o carro zero, seu Sebastião? Tá quase. Por quê? Porque na cabeça do colaborador é 20 gramas. Não é nada, né? Não é Irrelevante. nada. 20 gramas, meu amigo, são 10%. E aí, Alberoni, eu acho que um conselho, uma dica, né, que a gente pode dar aí para nossa audiência é, assim, posicionar não é fácil, é um processo complicado, né? Principalmente seguir a risca. Ter a ilusão que está sendo posicionado é uma coisa, né? Saber de fato se está sendo seguido aquilo é outra. Mas, vamos lá. Se eu tenho uma cozinha hoje e eu não tenho estrutura para posicionar tudo, eu tenho que ir lá na minha curva ABC, ver quais os produtos que mais pesam no meu orçamento e eu pesar isso. Priorizar. Por exemplo, tem uma pizzaria, né? Vou dar um exemplo até de uma cliente minha também de mentoria, né? Cheguei lá, eu tava posicionando milho, azeitona e não tava posicionando a carne de sol, mussarela, que é o mais caro. O frango, né? E eu falei assim, ó, esqueça tudo. Se você... Vamos lá. Consegue posicionar mussarela, frango, carne de sol, esquece o resto, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir posicionar, ter o controle de tudo. Então a gente tem que focar nossa energia naquilo que pesa. Eu costumo dizer, Matheus, que o trabalho que dá a posicionar o queijo é o mesmo trabalho do milho. O trabalho é o mesmo, só que o retorno de posicionar o queijo é o carro zero no final do ano. Sim. E o do milho? Não é nada. Não é nada. Não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado. Sim. Mas depois que eu controlei, né, os meus 20%, que representam 80% do meu custo, isso é a curva ABC, né? Depois que eu controlei esses 20%, vamos para o resto. Porque aí eu já tenho cultura na empresa. Opa, olha, cultura, nós estamos falando de pessoas. As pessoas já entenderam a importância daquilo. Fica muito mais fácil. Então, ficar, às vezes, enxugando gelo é besteira, né? E eu vejo muito empresário bem intencionado e que quer fazer, mas ele se esbarra nessas dificuldades do dia a dia, né, Matheus? E às vezes não precisa nem posicionar. Às vezes precisa ter um medidor. Né? Algum mecanismo de controle. Algum mecanismo, né? Você fala, cara, aqui tem 180 gramas. Aqui tem 220 gramas. Porque essa diferença aqui, dependendo da quantidade, vai ser o dinheiro para pagar, às vezes, no final do mês, a energia elétrica. Ah, e outra coisa interessante também, Alberoni, até falando sobre questão de CMV, né? O CMV teórico e esse CMV real, né? Por exemplo, tu colocou um dosador na tua operação, aí tu botou lá o dosador, não fiscalizou, não acompanhou, tu tá tendo a ilusão, por isso que eu tava falando, a ilusão que tu tá tendo aquela ficha técnica, tu calculou o teu preço em cima de 200 gramas, mas o cara botou o dosador de lado e tá usando a mão de novo. Então tem que ter um acompanhamento de fato para tu saber se aquilo está sendo seguido. E aonde que nós vamos pegar isso, Matheus? No inventário. Sim. Na hora que a gente inventaria, fala, mas era para ter 10 quilos. Só tem 9,200. Esses 800 gramas, Matheus, é esse desperdício, né? Ou foi desperdiçado, ou foi jogado fora, ou foi desviado, que também acontece. Demais. Então, o inventário, ele tem esse papel, ele acaba sendo o Big Brother da empresa, né? Então, assim, ele é o olhar que a gente precisa ter, porque é ele que vai dizer, epa, tá faltando aqui. Porque na ficha técnica está dizendo que era 200. Eu vendi 10 unidades, 2 quilos. Só tem 1 quilo. Então, tá faltando aqui.
Então, esse olhar do inventário, é aí que entra a importância do inventário. É ele que vai validar essa informação. E né, eu Matheus? acho que o público já percebeu, né? Como está entrelaçado, como não tem como você fazer uma gestão financeira sem a gestão de estoque. E não tem como você fazer os demais sem uma precificação. Correta. Né? Então, tudo misturado ali. E o difícil, às vezes, Matheus, é encontrar a ponta do novelo, né? Assim, opa, encontrei. Vamos começar agora. Né? Porque tá tão bagunçado às vezes. Eu né? acho que essa é a realidade, sabe? A realidade não, como é que eu posso falar? A gente não pode ver uma ilusão, que tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Se tu chegar em 90% dos estabelecimentos, tá sim sofrendo disso, até porque muitas vezes o empresário ele não sabe nem por onde começar. Esse já foi minha realidade, já foi a realidade, eu acho, de todo mundo, né? Então eu acho que o mais importante é começar. Procura ajuda, como o Alberoni falou, tem um Sebrae da vida, um Senac. Hoje a gente tem muita consultoria boa aqui em Teresina. Né? Nós temos vídeos, né? Nós temos internet. Exatamente. Que explica muitos dos conceitos que nós estamos falando aqui. Tá tudo lá, né? De graça. De graça. Vamos beber dessa água aí, porque é importante, né? Às vezes o problema é só a preguiça. Não pode acomodação, né? Que custa caro. Né? Eu costumo dizer que existe uma tríade também, que é habilidade, conhecimento e atitude. Sim. Né? Isso aqui é o que faz hoje ter uma gestão eficiente. Então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter uma habilidade, ou seja, tenho certeza que você sabe montar uma pizza. Sim. Eu tenho certeza disso. Quando precisar, se precisar, você vai para dentro e faz. Né? E eu tenho uma outra que é a atitude. E não adianta ter conhecimento e ter habilidade e não ter atitude, né? Que é isso que o Jeff está falando. Talvez a atitude seja o mais importante. Com a atitude você vai atrás de tudo. Vamos correr, né? Então, essa precificação, só para a gente finalizar esse tema, essa precificação é muito importante e, principalmente, para quem trabalha com iFood, né, com os marketplaces, ela se torna mais importante ainda. Porque eu tenho que jogar aqueles custos lá das taxas dentro desse produto. E quando eu coloco esse preço, às vezes, lá no preço, né, do balcão, eu saio do mercado. E, às vezes, eu sou obrigado a abrir mão de uma lucratividade que eu tinha no balcão, porque eu tenho que colocar um preço mais baixo, e eu vou ter que acabar tendo uma lucratividade menor no delivery. Né? E aí começa... Vamos lá que essa aqui vai dar corte. Alberoni, como eu precifico correto dentro do iFood? A precificação do iFood, Matheus, ela é feita baseado, primeiro, na informação que você tem hoje da sua taxa verdadeira. Então, assim, vamos simplificar aqui, tá? Se você vendeu 5 mil lá na plataforma e você recebeu 2.500, significa que o iFood está te comendo 50%. Concorda? Sim. Então, como é que seria a conta do iFood? Eu pegaria o preço do balcão e dividiria esse preço do balcão por 1 menos 0,5. O que é isso, Alberoni? Eu vou dividir o 1, que é 100%, menos a taxa que eu estou pagando. Então, você pega 100%, tira a taxa que você está pagando, você vai encontrar um número que chamamos de denominador comum, que é um fator que, inclusive, a gente vai dividir todo o cardápio por esse número. Então, se esse número foi 0,5, e o meu balcão eu pago 10, eu vendo por 10, no iFood eu tenho que vender por 20. Então, essa é a forma. O que a gente vê hoje aí é os empresários colocando 30% em cima, 12% em cima, só que está colocando em cima do preço de custo. Porque o iFood cobra, não é em cima do preço de custo. É no preço total. Ele cobra no preço de venda. Então, pode pegar o calculador e fazer a conta. Se você colocar 10 e jogar mais 30% direto, e depois tirar os 30%, não vai dar os 10. Vai dar 9 ponto alguma coisa. Então, essa diferença está ficando na mesa. Só que você multiplicando isso pelo número de produtos por mês e por ano, o buraco é muito grande. Então, essa precificação do iFood tem que ser feita com muito critério e, principalmente, vocês têm que saber que alavanca vocês estão usando, porque esse caso que você me contou aí, esse cara está fora do mercado. Ele não consegue jogar um fator de correção aqui, né, um denominador aqui, que vai... quando você dividir ele, vai ficar um número muito fora, muito caro. E ele não consegue vender esse produto. É porque né?
o iFood tem aquela questão, né? Que às vezes não é só os 25% da venda. Não Tem o cupom. Não é. Aí tem cupom, taxa grátis, anúncio, campanha inteligente, agora entrou hits. Então, tem tantas alavancas aqui e as pessoas estão apertando tudo que é aquele botão desesperadas porque não tem uma estratégia achando que a venda vai fazer, né? Que a venda, sempre pensando na venda. Meu amigo, não olhe a venda, olha para dentro, não olhe para fora. A venda é uma consequência, né? Vamos olhar a gestão. Porque às vezes é melhor você faturar menos e vai sobrar mais. Mas você tem que mostrar, porque isso, Matheus, é número. E a matemática, cara, ela é muito engraçada, porque ela não aceita desaforo. Né? Ela não aceita desaforo. Então, eu vejo muito empresário hoje negligenciando mesmo essa questão das taxas. Tem muito empresário que não sabe qual é a taxa do cartão. Você pergunta assim, quanto é que você está pagando lá na sua operadora? Ele falou, rapaz, não sei. Meu amigo, você tem que olhar isso todo dia. Porque assim, da mesma forma que o iFood vai lá e coloca uma promoção para você, acontece isso, Matheus? Ela não faz isso? Faz. A operadora de cartão muda as taxas da noite para o dia e você vai descobrir depois de quanto? Né? Deixar mais um carro lá? Deixa mais um carro. Né? E a gente tem que estar olhando o número. Agora, é difícil, né, Matheus? Porque o empresário tem que cabecear, bater escanteio, ir para arquibancada, ser o técnico, ser o massagista. É muita atividade para ele pensar, além de ter que olhar estoque, olhar, ir fazer compra no atacadão e à noite estar na pizzaria, na hamburgueria. É muito desafiador. Então, eu costumo dizer que nós temos aqui 2 valores, né? Nós temos o Prolabore. O que é o Prolabore? É o valor que o empresário retira pelo seu trabalho, vamos dizer assim. Se o Matheus tivesse que pagar para alguém fazer o trabalho dele, na empresa dele, quanto que ele pagaria? Rapaz, para fazer o meu trabalho tinha que ser 5 mil. Beleza, esse é o seu salário. É o seu Prolabore, Matheus. Tá, e o que é o lucro lá embaixo, aquela última linha? Aquilo ali é o valor, é o salário da empresa. É o valor que você vai pagar pelo risco que você está empreendendo. Então, aquele último número que eu falei lá dos 10%, eu tenho ainda que deixar capital de giro, eu tenho que reinvestir na minha empresa e eu tenho que fazer retirada. Então, por isso que eu falo que esses números, 10% de lucratividade, nós temos que saber tudo. Aí sim entra o faturamento, porque é 10% em cima do faturamento. É essa hora que o faturamento vai entrar. Então, 10% de 100 mil é 10 mil. Não paga Rivotril e não paga o psiquiatra. Agora, 10% de 1 milhão, opa, é 100 mil. Aí eu já consigo contratar uma pessoa para trabalhar no meu escritório, né? Eu consigo já delegar algumas coisas. Então, o pequeno, ele fica muito nesse trabalho porque depende muito dele, né? Ainda depende muito dele ali acontecer. Então, esse é o grande desafio que eu vejo para o pequeno empreendedor. E assim, né? Falando assim, para finalizar sobre a questão de venda, né? Em relação qual é o equilíbrio ideal para a gente vender no iFood e vender no cardápio próprio, né? Porque assim, pelo menos tem muita empresa que vende muito mais no iFood e mesmo no cardápio próprio. Já tem outros casos, como por exemplo do Matheus, que tem uma venda no canal próprio de maneira muito maior, entendeu? Que principalmente acho que até outras empresas aqui também seguem esse mesmo fluxo de vender mais no cardápio próprio, que é melhor para o lucro do empresário porque não paga ali aquela taxa por venda. Às vezes eu fico brigando com o Matheus que ele fica querendo entrar nessas loucuras aí e eu falo, Matheus, sossega, cara, sossega. Não, porque... Eu vou te contar um agora aqui que tu vai puxar as orelhas dele comigo agora. Ainda bem que ele deixou isso de mão. No começo do nosso trabalho, falou, pô, Jefferson, eu quero vender mais no iFood, vamos fazer o tráfego pago do iFood, compensa fazer tráfego... Irmão, tu tá no melhor, velho. Que é o canal ficava próprio. Olhando pra assim, tu quer mesmo vender lá, cara? Com esse monte de cliente teu na mão aqui, né? Então, assim, não existe um número mágico, tá, Jefferson? Eu queria aqui deixar um insight aqui pra galera começar a pensar num novo conceito que eu tô trabalhando e que isso vai mudar muito o setor. Quando o empresário entender a importância do ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio, Jefferson? Ponto de equilíbrio é um número que você paga todas as suas contas. Então, toda empresa tem que atingir um ponto de equilíbrio, ou seja, é aquele número de faturamento que ele paga todos os custos fixos, todos os variáveis, não sobra nada. Quando ele entender que quanto mais rápido ele atingir esse ponto de equilíbrio, ou seja, você imagina eu bater meu ponto de equilíbrio no dia 28 de cada mês.
eu vou ter apenas 3 dias para ganhar dinheiro. Porque é depois do ponto de equilíbrio que eu começo a ganhar dinheiro. Então, 3 dias para ganhar dinheiro, se for sexta, sábado, domingo, beleza. E se for segunda, terça e quarta? Estou morto. Então, ponto de equilíbrio hoje, Matheus, é assim, é uma virada de chave na cabeça do empresário. Por isso que a gente tem que trabalhar nossas equipes, a questão das metas. Gente, nós temos que vender hoje R$ 3.258. Por quê? Porque eu quero atingir meu ponto de equilíbrio no dia 20. Porque aí, Jefferson, eu vou ter o quê? 10 dias para ganhar dinheiro. 2 finais de semana, às vezes 3 finais de semana. Então, o ponto de equilíbrio é aquele valor que eu pago, meus custos variáveis, ou seja, aquele custo que eu só pago quando eu vendo. Aqui é a matéria-prima, é a taxa do cartão, é a taxa do iFood e é o imposto. Eu só pago isso aqui quando eu vendo. Se eu não tiver uma entrega no iFood, eu não pago uma taxa de iFood. Então, essa taxa só existe se eu tiver venda. Então, esse aqui é as nossas despesas variáveis. E eu tenho uma caixa d'água aqui, ó, que eu tenho que pagar ela, que é meus custos fixos. E aí, quem é que vai pagar isso aqui? Quem vai pagar isso aqui, Matheus, é dos 100%. Depois que eu paguei isso aqui, eu vou jogando essa água aqui dentro, ó. E aí vem a precificação. Se eu tiver num copo mais água, vou encher rápido essa caixa d'água. Ou seja, se eu tiver margem. Mas se eu tiver só um pouquinho de água, o meu esforço tem que ser muito grande. Então, significa o seguinte, depois do ponto de equilíbrio, aquela despesa fixa foi paga, não foi, Matheus? Então, vamos pegar uma despesa fixa hoje, em média, do setor, de 35%. O que vai virar os 35% se ela já foi paga, depois do ponto de equilíbrio? Vira lucro. Então, se o seu produto dá 15% de lucro, depois do ponto de equilíbrio, o seu produto vira quanto? Vira 50% de lucro. Essa é a jogada, Matheus. Se você conseguir entender que quanto mais rápido você pagar suas contas, suas despesas variáveis, seus custos fixos, quanto mais rápido você pagar isso aqui, vai sobrar mais tempo para você ganhar dinheiro. Porque você já pagou tudo. Você já pagou tudo. Isso, gente, é a virada de chave para quem quer trabalhar com alimentação fora do lar e ganhar dinheiro. Qual é o meu ponto de equilíbrio? E eu entendendo o meu ponto de equilíbrio, galera, nós temos que vender por dia X mil reais. E aí, não vender hoje, no outro dia eu tenho que estar lá, vamos vender. Aí oferecer água. Por que eu falo água? Porque água, a margem é maior, né, Matheus? Sobremesa. Eu não vou vender Coca-Cola. Eu não vou ficar empurrando Coca-Cola em ninguém. Por quê? Cara, Coca-Cola não tem lucro na Coca-Cola. Eu não tenho lucro em cerveja. Porque o CMV dele já é caro. Às vezes é 50%, 60%. Então, eu não tenho margem. Então, é uma sobremesa, é uma entradinha, né? É uma borda, é a água, né? Então, às vezes, quem tem brinquedo, né? É brinquedo. Porque brinquedo hoje é um dos melhores produtos de restaurante. Assim como música, brinquedo é um produto também. Música. A música é importante, né? O couvert. Porque tem lugar que não está pagando nem um couvert. O piano do rodízio. O pianinho da churrascaria, né? Que o cara coça a cabeça e ele toca sozinho, né? Você fala, rapaz, tá tocando até sozinho o piano, né? Mas é o melhor produto. Com certeza. Né? Então, a gente tem que entender isso. E o jogo é feito com a equipe de venda por meio disso aqui. Olha, eu quero que você venda água, sobremesa, cafezinho, né? O digestivo. O que é aquele 43? Cara, o lucro daquele é absurdo. Né? Aquele digestivo que a pessoa faz um filete ali, todo mundo tira foto, não sei o quê. Cara, uma cálice daquele ali é 30 conto. A dose. Então, com 10 cálices, você paga a garrafa. Então, você imagina, você tem ali mais 20 doses para ganhar ali dinheiro ainda. Mas isso a gente precisa entender dos números. Saber qual é o meu ponto de equilíbrio, qual é o dia que eu quero atingir, e aí eu vou saber, não, eu quero ganhar 20 mil nesse mês, eu quero ganhar 30 mil, eu quero ganhar 10 mil esse mês. Tudo baseado no ponto de equilíbrio. Essa é a jogada que vai mudar hoje o setor de alimentação. É entender que o ponto de equilíbrio ele é importante e quanto mais rápido eu bater o meu ponto de equilíbrio, vai sobrar mais tempo para eu ganhar dinheiro. Porque eu já paguei tudo que é fixo, o variável eu vou continuar pagando, mas ele é pouco.
tá? Só para vocês entenderem hoje, custo fixo 35%, custo variável em torno de 17%. Aqui eu estou colocando o iFood, aqui eu estou colocando a taxa de cartão e aqui eu estou colocando o imposto. Mas, Alberoni, o iFood não é 27%? Mas você não vende só iFood. Você vende salão, né? Você vende cardápio próprio. Agora, e se o cara tiver só iFood, só delivery iFood? Não, aí o número dele é outro. Aí o custo, por isso que eu falo, o custo fixo dele tem que ser, mais baixo, porque senão essa conta não fecha. Porque o custo variável dele... O CMV dele vai... O CMV dele tem que ser baixo e o custo fixo também tem que ser baixo. Tem que ter realmente uma equipe enxuta, Tem que ter uma equipe enxuta, um aluguel barato. Ele não precisa ter fachada. Porque ele é delivery. Para que eu vou ter a fachada? Porque eu não preciso ter ninguém me vendo. Ninguém precisa saber onde que eu estou. Eu posso estar uma casa alugada por R$2.000, onde vai entrar moto e sai moto. Eu não preciso estar numa avenida movimentada. Sim. 2, 3 funcionários. Por isso que eu preciso ter custo fixo baixo. Esse é o jogo. Se eu sou delivery, esse é o jogo. Não dá para ter delivery com estrutura de salão. Não dá, porque é muito caro. O Matheus sabe que manter um salão não é fácil. Até porque a experiência do salão, ela começa lá no tráfego, né? Nas redes sociais. Sim. É lá que começa o atendimento do salão. Onde o cara vai dizer, deixa eu ver como que é lá. Eita, rapaz, as mesas lá é bacana, tem uma fachada, tem uns painéis bacana, né? Tem ar-condicionado do banheiro, tudo isso é experiência. E tudo isso faz o salão, né? Mas e no delivery, que o que nós temos de entrega é uma embalagem, né? E o serviço. Porque quem trabalha com delivery não trabalha com comida, né, Matheus? Trabalha com serviço. E principalmente, para quem eu acho que o Matheus já repetiu muito isso aqui, e isso tem que ser levado muito em consideração. O delivery é um outro produto da sua empresa. É um outro produto. Entendeu? Porque assim, muita gente, ninguém quer o melhor produto do mundo que demora 3 horas para chegar, 2 horas, 1h30. Não tem como. Entendeu? Então, assim, tem que se preocupar e entender principalmente que delivery é logística. Outro produto. Logística, é serviço, entendeu? Né? É embalagem, né? Onde a entrega ela é mais importante que o produto. Né? O produto pode ser ótimo. Demorou 1 hora, virou uma merda, né? Sim. O produto pode ser meia boca. Chegou em 15 minutos, é o melhor possível. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse é o jogo do delivery, que é diferente do jogo do salão. Alberoni, delivery ou salão? Vamos ficar com os dois? Um complementa o outro, né? Eu quero começar. Às vezes é melhor começar hoje no delivery, né? Só que tem que saber jogar o jogo das plataformas, né? E aí nós estamos aí agora com um novo desafio, que são os motoqueiros, né? Nós vamos ter agora... O nosso próximo desafio vai ser encontrar motoqueiro. Porque nós vamos ter o iFood brigando, a 99 brigando, está chegando a chinesa e só Deus sabe o que vai acontecer, né? Gente, que conteúdo rico, né? Uma dessa parte já tinha adiantado para o Jefferson, que era um dos episódios que eu estava mais ansioso para fazer, porque eu sabia que ia entregar muito conteúdo rico, né, para nossa audiência, e foi incrível, cara. Eu queria te agradecer, Alberoni, por isso, Matheus. Olha, eu tenho que agradecer também a oportunidade da gente estar colocando essa voz, né, para tantas pessoas que precisam escutar. Eu acho que nós temos um papel às vezes, realmente de fazer a evangelização, né, do empreendedorismo, porque é isso mesmo, né? E fico muito feliz de ter sido escolhido como um primeiro gestor, né? O primeiro consultor. Falei, pô, cara, que massa, cara. Não, mas a gente está precisando. E muito obrigado aí pelo convite. E também coloco aqui à minha disposição, tá? Minha rede social também, para quem quiser lá perguntar alguma coisa, fique à vontade. O Matheus sabe como que a gente funciona, né, Matheus? O Matheus lá pelas 3 horas da manhã, eu sei que a cabeça dele fica ali sempre pensando, né? Às vezes eu recebi, rapaz, esse cara tá 3 horas da manhã mandando mensagem para mim. Ele sabia que eu tava dormindo, mas ele tinha que mandar aquela hora. Eu acho que a cabeça dele fica assim, se eu não mandar agora, eu esqueço. Não, a hora que eu mais converso com o Matheus é de madrugada. É de madrugada, né? Então, pessoal, é isso aí. Mais um episódio entregue para vocês. E esse episódio, né, foi incrível. Obrigado novamente ao Alberoni. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Aqui no Piauí também tem muita gente